Bom dia, boa tarde, boa noite para quem estiver assistindo. Meu nome é Guilherme, eu sou um iniciante na programação. Atualmente estou estudando estrutura de dados. Estou aprendendo algumas coisas e, bom, amanhã eu tenho uma prova e eu gostaria de documentar como está sendo essa, é, essa jornada na programação. Já estou há 2 anos programando. Estou estudando num instituto federal. É, não está sendo fácil, tá? Essa área, pô, é bem complicada, mas ainda assim estou seguindo firme e forte porque eu acredito que é o que eu gosto e sempre gostei muito de computadores, sempre gostei muito de programação e estou seguindo aqui firme e forte apesar das dificuldades. Bom, deixando isso de lado, eu queria apresentar aqui hoje uma busca binária de forma recursiva, é, que meu professor pediu pra gente fazer como atividade de estudo para a prova, e eu acredito que isso vai cair na prova. Então, eu gostaria de compartilhar aqui, é, além de documentar, tudo que eu já disse, mas bom, eu gostaria também de principalmente mostrar como fazer uma busca binária. Bom, de forma recursiva, né? Isso você pode pegar muito bem no Copilot ou no ChatGPT, mas eu acredito que você vendo um vídeo, você pode entender muito melhor sobre o assunto de recursividade, de várias áreas na programação, principalmente de estrutura de dados e sistemas operacionais. Bom, deixando de enrolar, aqui basicamente, né, vocês que devem estar familiarizados com C, eu estou basicamente incluindo as bibliotecas. E primeiramente, antes de começar a nossa função, vamos incluir o int main aqui, né? Não pode faltar. Agora a gente começa a fazer a magia. A gente faz a magia acontecer agora. Vamos colocar, sei lá, busca binária recursiva. Perfeito. E para quem não sabe, a busca binária ela é basicamente uma função ou um método que você pode utilizar. Você pode utilizar ele no int main se você quiser, mas né, não é muito recomendável. Que ela vai pegar o índice de um valor que o usuário desejar e vai retornar esse índice de um vetor ordenado. O que seria um vetor ordenado? Seria aquele vetor, eu vou definir aqui, ó. Seria um vetor que ele está de forma crescente. Ó, os valores aqui eles não são aleatórios, né? Eles são sempre do menor para o maior. Sendo assim, a busca recursiva ela pode até ser um pouco desafiadora porque ela é meio diferente. Você basicamente vai partir o vetor no meio, os valores do vetor no meio, e depois você vai procurar aquele número que o usuário deseja e vai retornar um índice. Para isso, você primeiro define a função, passa o vetor para essa função, tudo vai ser explicadinho perfeitamente, ok, gente? Então não se preocupem. Aqui é o valor que o usuário, vulgo nós, queremos, né? Por exemplo, sei lá, eu quero achar o valor 3, o valor 4, aí esse campo, esse parâmetro aqui vai representar isso. Também a gente vai ter um parâmetro início e um parâmetro fim. Esses parâmetros aqui, muita gente no busca binário chamam eles de right, left, ou esquerda, direita. Pode ser também, faz sentido, e eu vou explicar isso também conforme a gente vai desenvolvendo o código. Primeiramente, a gente define
uma variável meio. Aí. Uma variável meio, que vai representar o meio do nosso vetor. Em seguida, a gente vai abrir um if. Então, se o início for menor ou igual ao fim, nós continuamos aqui. Perfeito. Aí a gente incrementa nossa variável meio. E a nossa variável meio vai receber o início mais o final dividido por 2. Aqui até que tá fácil de entender, concordam? Porque o meio do nosso vetor, no caso, o meio do tamanho do nosso vetor, ele vai ser definido com a soma desses dois, né? Mas por que você vai querer somar o início com o fim, se o início sempre vai ser 0? O início nem sempre vai ser 0. Eu posso querer começar a partir desse índice, ou desse índice. Você pode fazer isso, entendeu? Então a gente tem que definir desse jeito para que não ocorram problemas futuros. Em seguida, nós vamos verificar se o nosso vetor na posição meio, né, ele está no meio. No caso, o meio aqui seria, vamos contar, são 8 valores. Então, o nosso meio seria basicamente o 3. Deixa eu ver, tá certo? Seria o 3, né? 4, 1, 2, 3, 4. Perfeito, é o 3. Então, aí ele vai verificar se o vetor nessa posição, que no caso é o 3, sei lá, eu quero achar o valor 6. Não vai ser essa posição, então ele não vai entrar nesse if, ele vai seguir no código assim até encontrar o valor correto. Aqui nós vamos retornar o meio, né, que é o índice que está o nosso valor, se entrarmos nesse if, é claro. Agora a gente faz mais um if, para quê? Para verificar se o nosso vetor na posição meio ele é menor do que o valor. O que isso quer dizer? Basicamente, se o meu meio é o 3 e eu quero achar um 1, isso daqui vai ser verdadeiro. E aí a gente entra aqui, nem precisa das chaves, mas nem precisa, vou deixar desse jeito para ficar melhor exemplificado. A gente vai entrar nessa condição, onde a gente vai chamar a busca binária novamente, com os mesmos campos, só que com um diferencial. Ao invés de colocar a variável meio, a variável fim, parâmetro fim, nós vamos colocar o meio. Porque lembra, a gente dividiu o nosso vetor em 2. Ou seja, o nosso vetor está dividido. Então, nosso fim, o final do nosso vetor, ele vai ser cortado no meio. Ops, aqui tem uma coisa errada. Tem que ser menos. Mas, lembrando novamente, a gente está cortando nosso vetor no meio. Ou seja, a gente meio que divide o tamanho do vetor. Para isso que a gente fez, a gente definiu essa variável meio aqui em cima e fez toda a incrementação dela até chegarmos aqui. Mas por que não entendi direito por que passou o meio no lugar do fim? Não fez muito sentido. Bom, é aquilo. A gente vai estar realmente cortando esse vetor no meio. Então a gente tem que passar o nosso final como o nosso meio. Tanto que é por isso, né, essa confusão de fim, início, meio, ela é bem comum, e por isso que o pessoal geralmente define
esse início, esse fim como esquerda e direita, para não ficar essa confusão toda, mas eu queria definir como início para realmente exemplificar e deixar de forma um pouquinho mais clara. Mas qualquer dúvida vocês podem me perguntar aí, que eu responderei com todo o prazer do mundo. Mas até aqui espero que vocês tenham entendido. A gente não mudou basicamente nada, apenas esse finalzinho. Em seguida, a gente vai fazer... A gente poderia deixar desse jeito aqui, ó. Eu vou comentar como forma de exemplo, né? A gente poderia, no caso, na real, colocar um else aqui, né? Deixar mais fácil de exemplificar. Um else, que é o que geralmente a gente faz em funções. Mas, como aqui a gente está retornando um valor, a gente não precisa desse else. Vou tirar esse comentário aqui desse jeito. A gente não precisa do else, porque se ele não entrou aqui, quer dizer, se ele entrar aqui, ele vai retornar e essa função vai terminar. Então o else ele meio que é inútil. Por isso a gente pode definir desse jeito aqui, ó. Já defini sem o else, porque se ele não entrou aqui, quer dizer que o programa não terminou, então ele pode vir direto para cá. O return ele tem essa propriedade. Sempre quando você chama ele, ele finaliza a função em questão, né? Tanto no int main quanto em qualquer outra função. Mas e se, aí voltando, né? Se a nossa variável que está no meio do nosso vetor, ela não for menor do que o valor que eu quero encontrar, ela só pode estar na direita, concordam? Aí, ó, mais um caso que o pessoal, por isso que o pessoal chama de direita e esquerda. Mas, eu deveria até ter definido como direita e esquerda, mas eu acho que desse jeito é melhor para quem está começando. Mas qualquer coisa, né? A gente erra, fazer o quê? Aí a gente passa o nosso valor e o nosso início de forma normal. E o único diferencial vai ser que o nosso fim vai ser o meio mais 1. Ou seja, aqui ele está andando para a direita e aqui ele está andando para a esquerda. Entenderam? Essa é uma função muito boa, né? Esse tipo de função, o problema é que ela é muito exclusiva. Por que essa função é muito boa? Porque essa função é o que a gente chama de OR de log n. Isso é uma coisa um pouquinho mais complicada, né? Complexidade de algoritmos que chamam Big O. Mas basicamente, quando a gente tem um O de log n, significa que o código ele executa mais rápido, né? Ele tem uma velocidade de compilação um pouco maior do que se a gente estivesse basicamente, sei lá, percorrendo o vetor inteiro para achar o índice que eu quero, entendeu? É por isso que essa função ela é boa, né? E existem diversas outras funções que são boas, que são ruins, que a gente deve usar, que a gente nunca deve usar. E é o que eu estou aprendendo basicamente nesse ramo da programação aí. É muita coisa, né? Programação todo dia está evoluindo. Então, perceberam que faltou uma coisa? Eu falei no início que esse if é a nossa condição de parada. Ele é, porque se o início ele não for menor ou igual ao fim, a gente vai entrar aqui no menos 1. Não, mentira, minto, perdão. Mais um erro aí que eu cometi. A nossa condição de parada, na verdade, é essa daqui. Mil perdões, pessoal. Isso daqui, esse return menos 1, eu já estou fazendo no automático, né? Explicar e fazer é meio badaras, né? Mas esse return menos 1 é caso o nosso início ele não esteja concordando com o fim, ou seja, o nosso início é maior do que o fim, entendeu? Se isso acontecer, não tem como a gente percorrer o nosso vetor. Espero que esteja entendido. Porque, por exemplo, se eu passar... é impossível, né? A gente ter um início maior do que o fim.
É aquilo que eu falei para vocês. Se eu quiser definir o início como esse índice, eu posso. Esse índice, eu posso. Esse índice, eu posso. Esse índice, eu também posso. Mas além desse índice, eu não posso. E é por isso que a gente tem esse return -1. Ah, mas ele é considerado uma condição de parada? Sim, sim, porque a gente vai evitar de fazer todo esse processo aqui desnecessariamente, porque a gente vai estar procurando um índice que não existe no nosso vetor. Perfeito? Vamos testar esta belezura. Vamos definir uma variável que vai medir o tamanho, né, do nosso vetor aqui. Vou chamar de tan. E ela vai receber o tamanho do nosso vetor dividido pelo tamanho da primeira posição. Isso daqui basicamente é a gente dividir o vetor no tamanho que a gente definiria normalmente. Por exemplo, o tamanho do vetor, ele vai somar cada byte. Um inteiro vale 4 bytes, ou seja, 4, 8, 12, 16 e assim por diante. E aí por isso que a gente divide. A gente poderia dividir aqui por qualquer índice aqui, não faria diferença, porque todos são inteiros, então não faz diferença alguma. Mas no total, aqui, vamos ter o tamanho, vamos contar? Não, nem precisa, né? Já tá. Vamos ter o tamanho 8. Esse é o tamanho 8. E então, vamos dar um print F, né? Famosíssimo. Índice do valor requerido. Aqui, ó. Aqui é uma forma legal de executar as funções recursivas. Eu gosto muito, principalmente de funções recursivas que retornam inteiros, porque ela vai retornar um inteiro e esse inteiro ele vai se encaixar nesse %d. No final de tudo ele vai retornar esse meio aqui, ó. Ops. Vai retornar esse meio e esse meio vai parar aqui, ó. Perfeitamente? Entendidos? Qualquer coisa me perguntem nos comentários. Aqui a gente vai passar o nosso vetor. O valor que eu quero encontrar, vamos ver. Quero encontrar o valor 3. É para ele me retornar o índice 4, corretamente? Eu quero começar a partir do início 0. E o fim vai ser tamanho -1. Mas por que tamanho -1? Porque aqui, ó, a gente precisa... A gente não tem a posição 8, né, no caso aqui, do tamanho. A gente tem a posição 8 no caso, mas ela começa de 0, até definir aqui, ó. Começa de 0 até 7. Então, nossa posição 8 seria 7, né, no caso. Mas se o usuário, né, vulgo nós, quisermos passar o tamanho, né, normalmente, como a gente definiria, sei lá, a gente definiria num vet de tamanho 10. Esse vet aqui, no caso, o valor, o maior índice dele vai ser 9, né? Então, a gente tem que ter um pouquinho dessa abstração na hora de mexer com vetores, né? Vamos ver se essa jossa vai rodar. Opa, rodei 2 vezes, perdão. Pô, já estava rodando, peraí. Ó, retornou o índice 3, vamos ver se está certo. 0, 1, 2, 3. Perfeito. Busca binária concluída. A busca binária, ela é bem chatinha de entender. Assim, no começo, pelo menos pra mim, foi uma coisa um tanto quanto difícil de entender mesmo. Mas com o tempo, né, e com a prática, a gente vai pegando o jeito. E ainda mais do modo recursivo, né? A recursão, ela é uma matéria bem chatinha de se entender. Mas espero que vocês tenham entendido, né? Voltarei aqui com mais códigos, se Deus quiser. Trarei mais resoluções, minha progressão aqui na programação. E espero que minha explicação tenha sido boa. Espero que
vocês tenham gostado, né? Porque eu acho que a gente precisa de vídeos mais explicativos, mais descontraídos, né? Eu tô começando a gravar agora por conta disso. Espero que vocês tenham gostado. E qualquer dúvida, vocês podem me perguntar aí nos comentários. Um bom dia, uma boa tarde e uma boa noite.